over that green part. Like that. Então, o Iliade chamava xamanismo como técnicas de êxtase, os estados alterados de consciência, EAC, que são uma manifestação da biologia humana. Temos as mesmas manifestações transculturais do xamanismo porque a base desses é na biologia. E os aspectos psicobiológicos dos estados alterados de consciência nos dá a entender por que são importantes em geral e para o xamanismo em particular. O que entendemos desde perspectivas clínicas é que um aspecto básico dos estados alterados de consciência é um tipo de interferência com os processos frontais do cérebro. Em particular, o que chama o córtex pré-frontal está desabilitado durante os estados alterados de consciência. E isso nos permite experimentar outro aspecto básico da psicobiologia dos estados alterados de consciência, que é a emergência de processos mais básicos do cérebro, a manifestação dos antigos processos do cérebro reptiliano e cérebro paleomamífero. E estes níveis do cérebro se manifesta através de informação visual. As visões, as mirações que experimentamos nesses estados alterados de consciência é um reflexo de um sistema inato de expressão visual, que é o mesmo sistema que funciona no dia a dia para apresentar a realidade para nós. Mas nos estados alterados de consciência, vem da inconsciência, vem dos processos inatos do cérebro. Como é que os xamanes alteram consciência? As técnicas xamânicas para alterar a consciência têm três aspectos básicos. Um é estimular capacidades inatas. Por exemplo, entrar em sonho é um aspecto da atividade do xamã. E como temos visto, cantar, dança, é manifestações desta capacidade inata de mimesis. E as visões, essas mirações, também são inatas, são estimulados por muitos processos. Não é difícil levar o corpo a entrar em uma crise em que esta manifestação primitiva surge para a consciência. Os xamanes fizeram atividades rituais que podemos entender como processos para reprimir as respostas naturais do corpo. Por exemplo, é normal que comemos e bebemos água. O xamã fica em jejum e sem água. É normal que dormimos, mas o xamã fica acordado um bom tempo, às vezes por dias, durante a noite toda, resistindo a essas respostas naturais. O xamã aguenta dor, temperaturas extremas, faz vários tipos de austeridades para atingir uma mudança na consciência e até fica celibato, sem sexo, reprimir uma resposta natural para entrar em alterações de consciência. E podemos entender que muitos aspectos das atividades xamânicas estimulam os neurotransmissores e provoca a liberação dos opioides endógenos. Então, esse é os tipos de coisas que xamanes fazem para alterar a consciência. Com o sonho, bom, até que em muitas culturas, o xamã é considerado alguém que sabe como entrar no tempo de sonho. Ele entra nesse tipo de experiência porque os sonhos é uma época natural do corpo para expressar essas capacidades visuais. Os sonhos são principalmente visuais, não de falar. E o que estamos vendo nesse tipo de atividade é manifestação das estruturas inconscientes. Este acesso manifestado nesses processos cognitivos visuais e nas memórias que se manifestam durante as mirações. Esses processos do sonho são processos inatos para gerenciamento da vida emocional. O que entendemos desde as perspectivas contemporâneas é que o sonho é uma plataforma pessoal para
manifestar e liberar conflitos emocionais. E, além disso, os sonhos funcionam para integrar memória. Isso é uma antiga adaptação mamífera para integrar as memórias, de processar a informação encontrada durante o dia e usá-la para integrar informação nova aprendizagem. Até que pode ser considerado como uma capacidade para análise de risco e das opções sociais e cognitivas, mas sem o risco. O sonho nos dá uma capacidade de imaginar possibilidades, de inferir as possíveis consequências e usar esta informação para mudar ou planejar a conduta futura. O que sabemos desses indutores naturais dos estados alterados de consciência é que quase todos têm uma capacidade de manipular os sistemas de neurotransmissores mais importantes, a serotonina e dopamina em particular. Por exemplo, jejum e semi-enaneação é usado em muitas tradições espirituais como uma ferramenta para alcançar a transcendência. Porque, bom, uma coisa que sabemos é que jejum extremo resulta na liberação do sistema dopaminérgico. Então, a dopamina, como vamos ver, é uma neurotransmissor muito importante para a integração de vários tipos de aspectos da vida pessoal, social, emocional e cognitiva. A dopamina, tanto como as endorfinas, são estimulados por vários tipos de atividades que são partes do ritual xamânico. O dor, o sonho, até a cantar e dança, estimula estes importantes neurotransmissores. E a atividade dopaminérgica, em particular, induz euforia e dá um sentido de pertencimento, como apego entre mãe e bebê. E também aumenta nossa tolerância para o estresse. Também estudos clínicas contemporâneos mostram que a elevação de dopamina é associada com vários tipos de experiências visionárias, alucinações, sonhos, etc. Então, esses tipos de atividades rituais do xamanismo está com a consequência de aumentar dopamina. Por exemplo, vemos na atividade de dança que podemos inferir as consequências nos estudos sobre a corrida extrema ou extensiva. Pessoas que correm por 12, 16, 18, 24 horas. Correr tanto como bailar por 4, 6, 8 horas, estimula muitos sistemas endógenos, em particular os opioides, adrenalina, noradrenalina, os endocannabinoides e dopamina. Mas no contexto desta corrida extensiva, sabemos que uma consequência é a sobrecarga do sistema nervoso, em particular uma saturação do sistema simpático, que é o sistema que nos ativa. E como consequência, leva à ativação do sistema parasimpático. E este tipo de atividade também provoca um dos tipos de experiências típicas do xamanismo, que é a experiência fora do corpo. As pessoas que correm por 12, 18 horas têm experiência de estar flotando fora do corpo. O corpo está lá embaixo correndo, eles estão voando em cima do corpo e com uma percepção do meio ambiente, como se de veras eram lá em cima, fora do corpo. Então, as ações dopaminérgicas no xamanismo são essenciais para vários aspectos das experiências xamanísticas. Por exemplo, a ação parasimpática de dopamina produz este colapso que precipita este voo da alma xamânica. É este processo de dopamina que libera o corpo físico e mental e visual. A dopamina produz o que tem sido chamado cognição extrapessoal. É a capacidade de ver os eventos desde uma perspectiva além do corpo. E isso, em particular, é parte da experiência do voo da alma.
estamos experimentando algo que parece ser independente do corpo. A psicólogos nos indicam que a dopamina aumenta a capacidade de processar eventos distantes, nos dá a capacidade de projetar nosso pensamento. Por exemplo, se eu falo, sai de sua casa, visualizado, lá 10 metros, vira à esquerda, anda 50 metros, vira à direita, anda 20 metros, vira à esquerda. O que é que você está olhando? A maioria de vocês pode projetar a consciência desta maneira. Você não precisa ter sua capacidade de avaliar, mentalizar, só ligado ao corpo, a presença física do corpo. Temos a capacidade de deixar que este vai afora de nossa presença física. Ademais dessas capacidades de cognição extrapessoal, níveis elevados de dopamina têm vários efeitos fisiológicos. Reduz o medo, reduz a ansiedade em grandes quantidades, dá este sentido de invencibilidade, até delírios de grandeza, que vemos nas pessoas que usam metanfetaminas. E este também contribui a um tipo de ideação mágica, de capacidade de poder controlar os demais. Uma coisa que é muito típico do xamã, que tem a capacidade de convencer aos outros que pode controlar seus vidas, seus espíritos, seus animais, para o bem-estar de todos. Um aspecto básico da estado alterado de consciência é esta inibição do córtex pré-frontal. E muitos tipos de atividades usados para induzir alterações de consciência têm esta capacidade de inibir o córtex pré-frontal e rotura as funções superiores do cérebro. Isso pode ser causado por dança, por largas distâncias de correr, por sonho, por hipnose, drogas, meditação, tambor, cantar, etc. Todas essas coisas causam um tipo de desativação ou desregulamento do córtex pré-frontal e, como consequência, a liberação dos centros inferiores do cérebro, que quando este tipo de centro de controle do córtex pré-frontal está inibido, o que acontece é que o cérebro mais básico surge, vai por em cima as atividades do cérebro inferior e esses estão integrados no cérebro frontal. E de isso vem as visões, as mirações. Então, baseado neste entendimento das bases principais dos estados alterados de consciência, eu tenho proposto o conceito de psicointegração e o modo integrativo de consciência para referir a uma dinâmica geral relacionada aos estados alterados de consciência. A dinâmica geral deste modo integrativo é descargas de ondas cerebrais de θ, devagar, 3 a 6 ciclos por segundo, que ascende no cérebro e provoca uma hipersincronização do cérebro total, particularmente o frontal, que agora está sendo manejado, controlado pelo cérebro inferior. Os estados alterados de consciência ativaram o cérebro paleomamífero ou cérebro emocional e, como consequência, liberar vários processos de cognição inata. Não vou poder falar muito disso, mas, por exemplo, temos uma cognição inata para perceber a presença de pessoas e interpretar o que eles estão pensando e suas intenções. Esta percepção de pessoas, suas intenções e o que querem para nós, bom, isso é comunicação com espíritos. Né? É a mesma coisa de comunicar com o ser humano, inferir o que eles querem, o que eles pensam. Então, cognição inata está liberado pelos estados alterados de consciência. Também temos uma sincronização cerebral, do cérebro basal, o límbico, o frontal e interhemisférico. Todos está coordenado por esses poderosos descargas de ondas θ. E
de alguma maneira, este tipo de integração é uma integração de comportamento, emoção e pensamento, porque cérebro reptiliano, conduta, cérebro paleomamífero, emoção e o cognição, pensamento frontal. O efeito neto destes estados alterados de consciência é uma integração dos processos inconscientes, integrando as funções cognitivas primordiais no cérebro frontal. No voo da alma, também conhecido como viagem astral, experiência fora do corpo, vemos um tipo de fenômeno que tem uma distribuição transcultural. Em quase todas as culturas do mundo tem contas no xamanismo, em outras tradições místicas, religiosas, na mitologia, de pessoas que têm esta capacidade de separar-se do corpo, voar para outros lugares, encontrar poderes, fazer coisas mágicas. Sabemos que esta experiência é natural, pode ser provocado por doença, por um acidente, por envenenamento, ou por outra corrida, por meditação, pode acontecer espontaneamente e está provocado pelos psicodélicos. Então, o que vemos em esta experiência fora do corpo é o que é o efeito central da dopamina, aumentar perspectivas independentes do corpo. E se entendemos que o corpo era a primeira base de conhecimento, conhecemos primeiro pelo corpo, essas experiências fora do corpo é uma evolução da capacidade de mentalizar e remove os limites contextuais da representação visual na experiência. Esta cognição extrapessoal é uma capacidade de pensar de coisas que não é o aqui e agora. Então, a fenomenologia destas experiências fora do corpo indica um desmantelamento da unidade normal do self. Normalmente, o eu, a identidade, o corpo e a consciência visual é a mesma coisa, todo unido. Mas o que acontece na experiência fora do corpo é que esses são separados. Eu e o visual vai além do corpo. Então, o que estamos vendo aqui são manifestações de certas funções que são subjacentes ao autoconceito, consciência do self, e revela essas estruturas fundamentais da consciência e indica que a capacidade dessas funções não é só quando estão unidos, mas podem funcionar independentemente. Então, por que isso acontece no xamanismo? É porque tem interferência com funções normais de integração do cérebro. O que podemos ver pelos estudos sobre o impacto, por exemplo, de tamborear, é que parte do cérebro que é essencial para integrar perspectiva visual, sentido de ser e sensações do corpo, desintegra, não funciona como normalmente. Esta desconexão funcional de áreas do cérebro responsáveis para esta integração motora, somática e visual com o córtex frontal é o que permite essas experiências além do corpo. Então, podemos ver estes tipos de experiências fora do corpo como um tipo de adaptação neurocognitiva. Esses tipos de experiências eram parte da evolução cognitiva que estende o pensamento humano além do corpo. Podemos pensar em espaço simbólico visual. E esta habilidade para viagens mentais evoluiu para predizer o futuro. Esta capacidade é mais orientada para o que vai acontecer no futuro, em lugar de contemplar o que aconteceu no passado. Nos está levando a antecipar, projetar eventos futuros. E esta capacidade parece permitir que nossos processos cognitivos continuem funcionando quando o corpo passa por um tipo de trauma ou a desregulação dos funcionamentos normais do cérebro.
Então, a epistemologia do xamanismo é um tipo de conhecimento relacionado ao melhoramento de conhecimento. Alterações de consciência evoca estes esquemas imagem, ou imagem esquemas inatos e inconscientes. Um visual some, uma imagem aparece. O xamã aprendia como decifrar essas imagens para inferir o significado inconsciente. Então, o que temos é a integração de informação que é normalmente inconsciente e usar estes mesmos processos visuais que funcionam nos sonhos para integrar informação e usar esta informação para fazer decisões relevantes para o futuro, para nossa sobrevivência. Então, passando à última parte, as funções do ritual coletiva relacionado ao bem-estar. Vou tentar dar uma explicação da cura xamânica usando estes tipos de perspectivas. O que temos nestas perspectivas é uma capacidade de usar tendências inatas para curar. O que vemos primeiro no xamanismo é a sobrevivência do grooming, é dizer que atividades usadas nos primatas para aumentar opioides e apego está parte do xamanismo. O xamã inspeciona o corpo, faz massagem, passa energias, está fazendo uma coisa que era mais normal para outros primatas que para seres humanos. Não devemos esquecer que o xamã tem uma medicina biológica que usa plantas medicinais, massagem, até cirurgia simples para retirar infecções e usa vários tipos de efeitos terapêuticos relacionados a tambor, dança, canção e estados alterados de consciência. Temos entrado um pouco nesta última parte vou enfocar um pouco mais na ideia da efeitos biopsicossociais ou sociopsicofisiológicos, ideia de que conduta social, atitude psicológica tem efeito fisiológico. E sabemos que os rituais não simplesmente têm efeitos fisiológicos, mas uma variedade de efeitos psicológicos, dissociação, respostas placebo, hipnóticos. Até que podemos interpretar um aspecto da cura espiritual como uma maneira de manipular a psicologia natural dos seres humanos para provocar simbolicamente respostas biológicas. Se você percebe algo que parece um risco, uma coisa que pode causar dano a você, você reacciona fisiologicamente. Mas se você encontra uma coisa que te dá um sentido de segurança, chegar ao líder, tudo está bem, estamos protegidos, então relaxamento, uma resposta fisiológica que permita o bem-estar. Sabemos que a ritual coletivo é um tipo de manipulação socio-psicofisiológica. Ritual é uma manipulação das relações socioemocionais. E quando sentimos bem em nossas relações sociais, isto tem efeitos fisiológicos. Até pertencer a um grupo, pertencer a uma família, estar com seu mãe, produz respostas fisiológicas que reduzem o estresse. Quando o bebê fica com a mãe, calma. E esta calma não é simplesmente psicológica, é uma calma fisiológica. Estes tipos de respostas são a base da resposta placebo e susceptibilidade hipnótica. Esses processos dão uma cura endógena porque ter uma pessoa poderosa na sua presença nos dá um sentido de bem-estar e alivia o estresse. Então, o ritual é um tipo de gestão simbólica da vida emocional que usa esses espíritos para dar-nos esse sentido de bem-estar. A cura espiritual é uma exaptação da dinâmica sociofisiológica de submissão e dominância. Porque quando você fica submissiva e sente-se bem protegida,
isso permite que vários aspectos do corpo funcionem melhor, incluindo o sistema imunológico. Então, temos respostas fisiológicas provocadas por alterações de consciência, esta ativação do sistema nervoso parasimpático é uma resposta de relaxamento. Reduz o estresse e permite que o corpo entre num estado regenerativo que permita a recuperação e a autorregulação do estresse e as emoções que podem traumatizar. Também temos com estados alterados de consciência esta dinâmica de integrar os aspectos inconscientes da pessoa para melhor entender o que está nos atingindo. Também temos um aspecto básico do xamanismo, o uso do canto como um tipo de terapia. E estudos clínicos contemporâneos mostram que tem efeitos positivos da música em quase todos os tipos de problemas emocionais. É uma técnica para expressar emoções reprimidas e uma técnica que também dá uma modulação, sobretudo iniciando emoções positivas, tipicamente amor. Então, a música é uma maneira de reprogramar estados emocionais, resolver conflitos inconscientes e não simplesmente manipular a pessoa a níveis psicológicos, mas também poder induzir respostas do sistema de endorfinas e também dos opioides, de dopamina, etc. Então, a música é uma parte muito importante da cura xamânica. Também a dança é utilizado mundialmente em rituais e terapias porque esta comunicação por mimesis faz uma conexão com a comunidade e também faz iniciação dos endógenos, dos opioides, endorfinas, respostas endógenas. Também a ritual inicia efeitos de placebo, hipnose, que tem uma capacidade de mudar nossas emoções. Podemos entender esta resposta hereditária e variável como um aumento da capacidade de identificar com outros e internalizar o que pensa o outro. Suscetibilidade hipnótica é como um engajamento com uma realidade social, mas também uma realidade simbólica, que permite que as pessoas usem esta sensação de segurança com outros como um mecanismo de regular suas próprias emoções e condições fisiológicas. E o hipnose é reconhecido contemporaneamente como um tratamento efetivo para condições psiquiátricas, problemas ginecológicos, síndromes gastrointestinais, dor, etc. Então, não devemos ter uma confusão sobre os efeitos de placebos e hipnose. São efeitos reais. Também temos um impacto psiconeuroimunológico. Os símbolos e relações sociais afetam respostas imunes e o que vemos com o tratamento ritual é um tipo de gestão simbólica fisiológica que enfrenta ao estresse. O relaxamento leva à dominância do sistema parasimpático. Esta dominância permite que vários processos curativos inatos se manifestam. Também temos com o xamanismo um tipo de cura que é a habilidade dos líderes poderosos de iniciar em nós nossas próprias respostas curativas. E o mundo espiritual é uma extensão desta dinâmica, originalmente derivado da dinâmica dominância-submissão transferida ao mundo espiritual, onde os poderes dominantes nos dão um sentido de segurança e bem-estar. Então, podemos entender esses espíritos como uma psicologia indígena e endógena. Espíritos representam aspectos da pessoa em esses conceitos, essas projeções. Podemos ver nos mundos de crenças dos espíritos conceitos culturais, tanto como conceitos neuronósticos, que representam alguns aspectos da natureza inconsciente da pessoa e suas capacidades
inconscientes. Então, os espíritos funcionam como uma maneira de identificar estruturas inatas e inconscientes e até uma maneira de dar um entendimento de pulsões, motivações, as causas das emoções, que logo podem ser externalizados e tratados com o ritual. Então, para terminar aqui, porque já acabou o tempo, as bases xamânicas da terapia têm vários processos psicossociofisiológicos, respostas de relaxamento, que atua contra o estresse, as atividades de canto e dançar, que liberar opioides endógenos, os estados alterados de consciência, que produzem as ondas tetas, que libera material inconsciente, e até provocar uma neuromodulação de serotonina, que é muito importante na regulação de outros sistemas de neurotransmissores. Temos as interações simbólicos fisiológicos, onde as crenças, as rituais e o que atribuímos ao mundo espiritual pode provocar reações fisiológicas. Enfim, os mecanismos endógenos de cura são básicos para o xamanismo, que estimula o sistema imunológico, tanto como iniciar efeitos placebo. Enfim, o xamanismo tem muitas dinâmicas para moderar a dinâmica emocional. Então, isso é uma breve introdução ao xamanismo, um paradigma biopsicossocial da consciência e cura, e esperamos que vocês também vão gostar deste e poder encontrar o livro como uma maneira de entender melhor o que é o xamanismo e por que ainda é importante.